Este vídeo é para aquele concurseiro, estudante ou algum interessado nesse conteúdo que por alguma circunstância não pode ou não consegue fazer a leitura do texto. Aquele que faz suas caminhadas e coloca o fone de ouvido para ouvir uma música ou, agora, ouvir esta leitura. Aquele que sai do trabalho, que pega o ônibus, lotação, metrô, que está dirigindo e às vezes nem pode se sentar para fazer uma leitura mais sossegada. Então, resolvi fazer esse e outros vídeos fazendo a leitura na íntegra do texto. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Antes da gente começar, deixa eu sugerir outra coisa. Acessa o www.biodidata.com.br que lá você vai poder ver outras leituras que fiz. Outra coisa importante, todas as leituras feitas aqui foram de leis tiradas em sites oficiais, tanto do governo federal quanto de governos estaduais ou de municípios. Vamos começar? Boa leitura! Decreto número 10.936, de 12 de janeiro de 2022. Regulamenta a Lei número 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, caput, incisos 4 e 6, alínea A da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Decreta. Título 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Este decreto regulamenta a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Parágrafo único. A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do Meio Ambiente e articula-se com as Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico e com a Política Federal de Saneamento Básico, nos termos do disposto na Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Artigo 2º. Disposto neste decreto aplica-se às pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado. 1. Responsáveis direta ou indiretamente pela geração de resíduos sólidos, e 2. Que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos. Título 2. Das responsabilidades dos geradores de resíduos sólidos e do poder público. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 3º. Os fabricantes, os importadores, os distribuidores, os comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos são responsáveis pelo ciclo de vida dos produtos. Parágrafo único. A responsabilidade compartilhada será implementada de forma individualizada e encadeada. Artigo 4º. Na hipótese de haver sistema de coleta seletiva estabelecida pelo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ou Sistema de Logística, reversa a que se refere o artigo 18, o consumidor deverá 1. Acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados e 2. Disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta, ou para devolução. Artigo 5º. O disposto no artigo 4º não isenta o consumidor de observar as regras previstas na legislação do titular do Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos referentes 1. Ao acondicionamento, 2. À segregação e 3. À destinação final dos resíduos. Artigo 6º. O poder público, o setor empresarial e a sociedade são responsáveis pela efetividade das ações destinadas a assegurar a observância à Política Nacional de Resíduos Sólidos e ao disposto na Lei nº 12.305, de 2010, e neste decreto. Artigo 7º. O disposto no artigo 32 da Lei nº 12.305, de 2010, não se aplica às embalagens de produtos destinados à exportação. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o fabricante atenderá às exigências do país importador. Capítulo 2. Da coleta seletiva. Artigo 8º. A coleta seletiva será realizada em conformidade com as determinações dos titulares do Serviço Público de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos, por meio da segregação prévia dos referidos resíduos, de acordo com sua constituição ou sua composição. Parágrafo 1º. O sistema de coleta seletiva, de acordo com as metas estabelecidas nos planos de resíduos sólidos, 1. Será implantado pelo titular do Serviço Público de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos,
2. Estabelecerá, no mínimo, a separação de resíduos secos e orgânicos, de forma segregada dos rejeitos, e 3. Será progressivamente estendido a separação dos resíduos secos em suas parcelas específicas. Parágrafo 2º. Para fins do disposto neste artigo, os geradores de resíduos sólidos deverão segregá-los e disponibilizá-los adequadamente, na forma estabelecida pelo titular do Serviço Público de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos. Artigo 9. Os titulares do Serviço Público de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos, em sua área de abrangência, estabelecerão os procedimentos para o acondicionamento adequado e para a disponibilização dos resíduos sólidos objeto da coleta seletiva. Artigo 10. O sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos priorizará a participação de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis, recicláveis constituídas por pessoas físicas de baixa renda. Artigo 11. A coleta seletiva será implementada sem prejuízo da implementação e operacionalização de sistemas de logística reversa. Capítulo 3. Da logística reversa. Seção 1. Do Programa Nacional de Logística Reversa. Artigo 12. Fica instituído o Programa Nacional de Logística Reversa, integrado ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, SINIR, e ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos, Planares. Parágrafo 1º. O Programa Nacional de Logística Reversa é instrumento de coordenação e de integração dos sistemas de logística reversa e tem como objetivos: 1. Otimizar a implementação e a operacionalização da infraestrutura física e logística. 2. Proporcionar ganhos de escala e 3. Possibilitar a sinergia entre os sistemas. Parágrafo 2º. O Programa Nacional de Logística Reversa será coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. Parágrafo 3º. O ato do Ministério do Meio Ambiente estabelecerá os critérios e as diretrizes do Programa Nacional de Logística Reversa. Artigo 13. A logística reversa é instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo conjunto de ações, de procedimentos e de meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos ou para outra destinação final ambientalmente adequada. Artigo 14. Os fabricantes, os importadores, os distribuidores e os comerciantes dos produtos a que se referem os incisos 2, 3, 5 e 6 do caput do artigo 33 da Lei nº 12.305, de 2010, e dos produtos e das embalagens de que tratam os incisos 1 e 4 do caput e o parágrafo 1º do artigo 33 da referida lei deverão: 1. Estruturar, implementar e operar os sistemas de logística reversa, por meio do retorno dos produtos e das embalagens após o uso pelo consumidor, e 2. Assegurar a sustentabilidade econômico-financeira da logística reversa. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, os fabricantes, os importadores, os distribuidores e os comerciantes ficam responsáveis pela realização da logística reversa no limite da proporção dos produtos que colocarem no mercado interno, conforme metas progressivas, intermediárias e finais estabelecidas no instrumento que determinar a implementação da logística reversa. Parágrafo 2º. Na implementação e na operacionalização do sistema de logística reversa poderão ser: 1. Adotados procedimentos de compra de produtos ou de embalagens usadas e 2. Instituídos postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis. Parágrafo 3º. As cooperativas e as associações de catadores de materiais recicláveis poderão integrar o sistema de logística reversa de que trata o caput. 1. Desde que sejam legalmente constituídas, cadastradas e habilitadas, nos termos do disposto nos artigo 40 e artigo 42, e 2. Por meio de instrumento legal firmado entre a cooperativa, ou a associação e as empresas ou entidades gestoras para prestação dos serviços, na forma prevista na legislação. Parágrafo 4º. Na hipótese de a importação dos produtos de que trata este artigo ser realizada por terceiro, nas modalidades por conta e ordem e por encomenda, na qual a mercadoria importada seja repassada ao adquirente ou ao encomendante, conforme o caso, e este se configure como real destinatário do produto, a estruturação, a implementação e a operacionalização do sistema de logística reversa de que trata o caput serão de responsabilidade do adquirente ou do encomendante do produto, de acordo
com a modalidade contratada conforme estabelecido em regulamentos específicos. Parágrafo 5º. A empresa terceirizada contratada para efetuar a importação deve apresentar, por meio eletrônico, ao órgão de controle a cópia do contrato firmado entre as partes e do termo aditivo, quando houver, que caracterize a vinculação da entrega das unidades importadas à empresa contratante, com menção à responsabilidade do adquirente ou do encomendante pelo cumprimento da legislação que trata do sistema de logística reversa. Parágrafo 6º. Na hipótese de inobservância ao disposto no parágrafo 5º, a empresa terceirizada contratada para efetuar a importação observará o disposto no caput quanto à estruturação, à implementação e à operacionalização do sistema de logística reversa. Parágrafo 7º. A empresa importadora terceirizada incluirá na declaração de importação, para as autoridades competentes, a informação do responsável por estruturar, implementar e operacionalizar o sistema de logística reversa do importador, conforme definido em contrato, na forma prevista no parágrafo 4º. Artigo 15. Os sistemas de logística reversa deverão ser integrados ao SINIR, no prazo de 180 dias, contado da data de publicação deste decreto. Parágrafo 1º. Fica instituído o Manifesto de Transporte de Resíduos, documento autodeclaratório e válido no território nacional, emitido pelo SINIR, para fins de fiscalização ambiental dos sistemas de logística reversa de que trata o artigo 14. Parágrafo 2º. Além das informações sobre o transporte de resíduos, os responsáveis pelos sistemas de logística reversa integrarão e manterão atualizadas as informações, entre outras solicitadas pelo Ministério do Meio Ambiente sobre 1. A localização de pontos de entrega voluntária. 2. Os pontos de consolidação. E 3. Os resultados obtidos, consideradas as metas estabelecidas. Parágrafo 3º. Ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente poderá definir as normas e os critérios para atendimento ao disposto neste artigo. Artigo 16. A fiscalização do cumprimento das obrigações previstas em instrumentos de logística reversa caberá aos órgãos executores, seccionais e locais do Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA, estabelecidos pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e pelos seus regulamentos, sem prejuízo do exercício das competências de outros órgãos e entidades públicos. Artigo 17. O sistema de logística reversa de agrotóxicos, seus resíduos e suas embalagens, observará o disposto em legislação específica sobre a matéria. Seção 2. Dos instrumentos e da forma de implantação da logística reversa. Artigo 18. Os sistemas de logística reversa serão implementados e operacionalizados por meio dos seguintes instrumentos. 1. Acordos setoriais. 2. Regulamentos editados pelo Poder Público, ou 3. Termos de compromisso. Parágrafo 1º. Os instrumentos de que trata o caput disporão, no mínimo sobre 4. Definições. 2. Objeto. 3. Estruturação da implementação do sistema de logística reversa. 4. Operacionalização do sistema de logística reversa e do seu plano operativo. 5. Financiamento do sistema de logística reversa. 6. Governança para acompanhamento de performance. 7. Entidades gestoras. 8. Forma de participação dos consumidores no sistema de logística reversa. 9. Obrigações dos fabricantes, dos importadores, dos distribuidores e dos comerciantes. 10. Planos de comunicação e de educação ambiental. 11. Objetivos, metas e cronograma. 12. Monitoramento e avaliação do sistema. 13. Viabilidade técnica e econômica do sistema de logística reversa e 14. Gestão de riscos e de resíduos perigosos. Parágrafo 2º. As propostas de acordo setorial e de termo de compromisso serão acompanhadas. 1. Dos atos constitutivos das entidades participantes e da relação dos associados de cada entidade, se for o caso. 2. Dos documentos comprobatórios de identificação e qualificação dos representantes e dos signatários da proposta e cópia dos respectivos mandatos, e 3. Da cópia de estudos, de dados e de informações que embasarem a proposta.
Parágrafo 3º. Os instrumentos de que trata o caput serão avaliados com, no mínimo, 180 dias de antecedência quanto ao prazo estabelecido no instrumento ou em termo aditivo correspondente. Artigo 19. Os instrumentos de que trata o artigo 18 estabelecidos. 1. Em âmbito nacional prevalecem sobre os firmados em âmbito regional, distrital ou estadual, e 2. Em âmbito regional, distrital ou estadual prevalecem sobre os firmados em âmbito municipal. Parágrafo único. Os instrumentos de que trata o artigo 18 com menor abrangência geográfica. 1. Não alteram as obrigações dos fabricantes, dos importadores, dos distribuidores e dos comerciantes na forma prevista no artigo 14 e 2. Devem ser compatíveis com as normas previstas em acordos setoriais, regulamentos e termos de compromisso estabelecidos com maior abrangência geográfica. Artigo 20. Os sistemas de logística reversa serão estendidos, por meio da utilização dos instrumentos previstos no artigo 18, aos 1. Produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro e 2. Demais produtos e embalagens, considerados prioritariamente o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. Parágrafo 1º. Ato do Ministério do Meio Ambiente definirá os produtos e as embalagens a que se refere o caput. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no parágrafo 1º serão ouvidos previamente: 1. O Ministério da Saúde. 2. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 3. O Ministério da Economia e 4. O Ministério do Desenvolvimento Regional. Parágrafo 3º. Os órgãos a que se refere o parágrafo 2º terão o prazo de 30 dias para se manifestar, contado da data de envio de ofício pelo Ministério do Meio Ambiente por meio eletrônico. Subseção 1. Dos acordos setoriais. Artigo 21. Os acordos setoriais a que se refere o inciso 1 do caput do artigo 18 são atos de natureza contratual, firmados entre o poder público e os fabricantes, os importadores, os distribuidores ou os comerciantes, com vistas à implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Artigo 22. A implementação ou o aprimoramento de sistema de logística reversa por meio de acordo setorial de âmbito nacional observará o seguinte procedimento: 1. Apresentação de proposta formal pelos fabricantes, pelos importadores, pelos distribuidores ou pelos comerciantes dos produtos e das embalagens a que se refere o artigo 14, ao Ministério do Meio Ambiente, com as informações estabelecidas no parágrafo 1º do artigo 18 e os documentos de que trata o parágrafo 2º do referido artigo. 2. Submissão da proposta à consulta pública pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo prazo de 30 dias, contado da data da sua divulgação. 3. Oitiva dos órgãos federais com competências relacionadas à matéria, após o encerramento da consulta pública de que trata o inciso 2, que deverão se manifestar no prazo de 30 dias e 4. Consolidação e análise das manifestações a que se refere o inciso 3 e das contribuições recebidas por meio da consulta pública, pelo Ministério do Meio Ambiente, que poderá a aceitar a proposta, hipótese em que convidará os representantes do setor empresarial para assinatura do acordo setorial, com a publicação de seu extrato no Diário Oficial da União. B. Solicitar aos representantes do setor empresarial a complementação ou o ajuste da proposta de acordo setorial, com subsequente encaminhamento para a hipótese prevista na linha A ou C ou C. Determinar o arquivamento do processo, quando não houver consenso na negociação do acordo. Subseção 2. Do Regulamento. Artigo 23. A logística reversa poderá ser implementada ou aprimorada diretamente por meio de regulamento editado pelo Poder Executivo. Artigo 24. A implementação ou o aprimoramento de sistema de logística reversa por meio de regulamento editado pelo Poder Executivo Federal observará o seguinte procedimento: 1. Elaboração de proposta de regulamento pelo Ministério do Meio Ambiente, com as informações estabelecidas no parágrafo 1º do artigo 18. 2. Submissão da proposta à consulta pública pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo prazo de 30 dias, contado da data da sua divulgação. 3. Oitiva dos órgãos federais com competências relacionadas à matéria, após o encerramento da consulta pública,
que deverão se manifestar no prazo de 30 dias e 4. Consolidação e análise das manifestações dos órgãos federais com competências relacionadas à matéria a que se refere o inciso 3 e das contribuições recebidas por meio da consulta pública pelo Ministério do Meio Ambiente que poderá a. Ajustar e encaminhar a proposta de regulamento ao Presidente da República, ou b. Determinar o arquivamento do processo, na hipótese de concluir pela inviabilidade da proposta. Parágrafo 1º. Os fabricantes, os importadores, os distribuidores e os comerciantes deverão apresentar, no prazo estabelecido para a realização da consulta pública, estudo de viabilidade técnica e econômica do sistema de logística reversa objeto do regulamento, de forma a contribuir para o aprimoramento da proposta. Parágrafo 2º. O estudo de que trata o parágrafo 1º não vincula a decisão final do Ministério do Meio Ambiente e a ausência de seu envio no prazo estabelecido, não obsta a continuidade do procedimento previsto no caput ou a edição do regulamento. Subseção 3. Dos termos de compromisso. Artigo 25. O poder público poderá firmar os termos de compromisso de que trata o inciso 3 do caput. Artigo 18. Com os fabricantes, os importadores, os distribuidores ou os comerciantes a que se refere o artigo 14, com vistas ao estabelecimento de sistema de logística reversa. 1. Nas hipóteses em que não houver, na mesma área de abrangência, o acordo setorial ou regulamento específico de que trata o artigo 18, nos termos do disposto neste decreto, ou 2. Para o estabelecimento de compromissos e metas mais exigentes do que aqueles previstos no acordo setorial ou no regulamento de que trata o artigo 18. Artigo 26. A implementação ou o aprimoramento de sistema de logística reversa por meio de termo de compromisso de âmbito nacional observará o seguinte procedimento. 1. Apresentação de proposta formal pelos fabricantes, pelos importadores, pelos distribuidores ou pelos comerciantes dos produtos e das embalagens a que se refere o artigo 14, ao Ministério do Meio Ambiente, com as informações estabelecidas no parágrafo 1º do artigo 18 e os documentos de que trata o parágrafo 2º do referido artigo. 3. Oitiva dos órgãos federais com competências relacionadas à matéria, que deverão se manifestar no prazo de 15 dias e 3. Análise das manifestações a que se refere o inciso 2, pelo Ministério do Meio Ambiente que poderá a. Aceitar a proposta, hipótese em que convidará os representantes do setor empresarial para assinatura do termo de compromisso, com a publicação de seu extrato no Diário Oficial da União. b. Solicitar aos representantes do setor empresarial a complementação ou o ajuste da proposta de termo de compromisso, com subsequente encaminhamento para a hipótese prevista na linha A ou C ou c. Determinar o arquivamento do processo, quando não houver consenso na negociação do termo de compromisso. Parágrafo único. Os sistemas de logística reversa estabelecidos por termo de compromisso não serão precedidos de consulta pública. Subseção 4. Da isonomia. Artigo 27. Fica assegurada a isonomia na fiscalização e no cumprimento das obrigações imputadas aos fabricantes, aos importadores, aos distribuidores e aos comerciantes de produtos, de seus resíduos e de suas embalagens sujeitos à logística reversa obrigatória. Artigo 28. Os fabricantes, os importadores, os distribuidores e os comerciantes de produtos, de seus resíduos e de suas embalagens aos quais se refere o caput do artigo 33 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e de outros produtos, de seus resíduos ou de suas embalagens que sejam objeto de logística reversa na forma prevista no parágrafo 1º do referido artigo, não signatários de acordo setorial ou termo de compromisso firmado com a União deverão estruturar e implementar sistemas de logística reversa, consideradas as obrigações imputáveis aos signatários e aos aderentes de acordo setorial ou ao termo de compromisso firmado com a União. Parágrafo 1º. As obrigações a que se refere o caput incluem os dispositivos referentes. 1. A operacionalização, aos prazos, às metas, aos controles e aos registros da operacionalização dos sistemas de logística reversa. 2. Aos planos de comunicação, às avaliações e ao monitoramento dos sistemas de logística reversa e 3. Às penalidades e às obrigações específicas imputáveis aos fabricantes, aos importadores, aos distribuidores e aos comerciantes.
Parágrafo 2º. Eventual revisão dos termos e das condições previstos em acordo setorial ou em termo de compromisso firmado com a União, consubstanciada em termos aditivos e que altere as obrigações de que trata este artigo, será atendida pelos fabricantes, pelos importadores, pelos distribuidores e pelos comerciantes a que se refere o caput. Artigo 29. Na hipótese de descumprimento das obrigações previstas em acordo setorial ou em termo de compromisso de que trata o artigo 18, inclusive daquelas decorrentes do disposto no artigo 28, serão aplicadas aos signatários, aos aderentes e aos não signatários as penalidades previstas na legislação ambiental. Título 3. Das diretrizes aplicáveis à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos. Artigo 30. Na gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos, será observada a seguinte ordem de prioridade. 1. Não geração de resíduos sólidos. 2. Redução de resíduos sólidos. 3. Reutilização de resíduos sólidos. 4. Reciclagem de resíduos sólidos. 5. Tratamento de resíduos sólidos. E 6. Disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Parágrafo 1º. A sustentabilidade econômico-financeira dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos será assegurada por meio de instrumento de remuneração, com cobrança dos usuários, garantida a recuperação dos custos decorrentes da prestação dos serviços essenciais e especializados. Parágrafo 2º. Na gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos, serão incentivados o desenvolvimento científico e tecnológico, a inovação e o empreendedorismo, de forma a desenvolver a cadeia de valor dos resíduos sólidos. Artigo 31. A recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos a que se refere o parágrafo 1º do artigo 9º da Lei nº 12.305, de 2010, qualificados nos termos do disposto na alínea C do inciso 1 do caput do artigo 13 da referida lei, será disciplinada de forma específica, em ato conjunto dos ministros de Estado do Meio Ambiente, de Minas e Energia e do Desenvolvimento Regional. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao aproveitamento energético dos gases gerados na biodigestão e na decomposição da matéria orgânica dos resíduos sólidos urbanos, em aterros sanitários. Artigo 32. Compete ao Distrito Federal e aos municípios a gestão integrada de resíduos sólidos gerados em seus territórios, sem prejuízo do exercício das competências de controle e de fiscalização dos órgãos federais e estaduais do SISNAMA, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, SNVS e do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, SUASA e da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, nos termos do disposto na Lei nº 12.305, de 2010. Artigo 33. Observado o disposto na Lei nº 12.305, de 2010, e neste decreto, compete aos Estados e ao Distrito Federal. 1. Promover a integração da organização, do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos do disposto na lei complementar a que se refere o parágrafo 3º do artigo 25 da Constituição. 2. Controlar e fiscalizar as atividades dos geradores de resíduos sólidos sujeitas a licenciamento ambiental pelo órgão estadual ou distrital do SISNAMA e 3. Incentivar a regionalização dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, por meio de consórcios públicos e arranjos de prestação regionalizada, nos termos do disposto no inciso 6 do caput do artigo 3º da Lei nº 11.445, de 2007, principalmente quanto à implantação de unidades regionalizadas, que atendam a mais de um município, para destinação final ambientalmente adequada, de resíduos em seu território. Artigo 34. Os geradores de resíduos sólidos deverão adotar medidas que promovam a redução da geração dos resíduos, principalmente dos resíduos perigosos, na forma prevista nos planos de resíduos sólidos de que trata o artigo 44 e a legislação aplicável. Artigo 35. Observará o estabelecido nas normas do SISNAMA, do SNVS e do SUASA o gerenciamento. 1. De resíduos sólidos presumidamente veiculadores de agentes etiológicos de doenças transmissíveis ou de pragas. 2. De resíduos de serviços de transporte gerados em portos, em aeroportos e em passagens de fronteira, e
3. De material apreendido proveniente do exterior. Título 4. Da participação dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. Artigo 36. O sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos priorizará a participação de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, constituídas por pessoas físicas de baixa renda com vistas 1. A formalização da contratação. 2. Ao empreendedorismo. 3. A inclusão social. E 4. A emancipação econômica. Parágrafo único. A participação de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e de recicláveis em sistemas de logística reversa observará o disposto no parágrafo 3º do artigo 14. Artigo 37. Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos definirão programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis constituídas por pessoas físicas de baixa renda. Artigo 38. As ações desenvolvidas pelas cooperativas ou por outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, no âmbito do gerenciamento de resíduos sólidos das atividades a que se refere o artigo 20 da Lei nº 12.305, de 2010, deverão estar descritas quando couber, nos planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Artigo 39. As políticas públicas destinadas aos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis deverão observar 1. A possibilidade de dispensa de licitação, nos termos do disposto no inciso 27 do caput do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, enquanto estiver em vigor, e na alínea J, do inciso 4 do caput do artigo 75 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, para a contratação de cooperativas ou de associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 2. Quanto às cooperativas, o estímulo a. A capacitação. B. Ao fortalecimento institucional. C. A formalização, e D. Ao empreendedorismo, e 3. A melhoria das condições de trabalho dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Parágrafo único. Para fins do disposto nos incisos 2 e 3 do caput, poderão ser firmados contratos, convênios ou outros instrumentos congêneres com pessoas jurídicas de direito público ou privado que atuem na criação e no desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, observada a legislação aplicável. Artigo 40. Fica instituído o Programa Coleta Seletiva Cidadã, por meio do qual os órgãos e as entidades da administração pública federal, direta e indireta deverão 1. Separar os resíduos reutilizáveis e recicláveis e 2. Destinar resíduos reutilizáveis e recicláveis prioritariamente às associações e às cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Parágrafo único. Estarão aptas a coletar os resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal, direta e indireta, as associações e as cooperativas de catadores de materiais recicláveis que 1. Sejam formalmente constituídas por catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 2. Possuam infraestrutura para realizar a triagem e a classificação dos resíduos recicláveis descartados. 3. Apresentem o sistema de rateio entre os associados e os cooperados e 4. Estejam regularmente cadastradas e habilitadas no CNIR. Artigo 41. Caberá aos órgãos e às entidades da administração pública federal, direta e indireta, realizar os procedimentos necessários para a seleção de associações e de cooperativas cadastradas no CNIR, observado o disposto na legislação, com vistas a firmar termo de compromisso. Artigo 42. As associações e as cooperativas de catadores de materiais recicláveis deverão realizar a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos não reaproveitados, para reutilização ou reciclagem. Parágrafo único. A inobservância ao disposto no caput poderá acarretar 1. A revogação da habilitação da associação e da cooperativa no CNIR, e
2. A impossibilidade de participação no programa Coleta Seletiva Cidadã, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação. Artigo 43. O Ministério do Meio Ambiente adotará as medidas complementares necessárias à execução do programa Coleta Seletiva Cidadã, com vistas a fomentar a melhoria das condições de trabalho, incluídas: 1. A formalização da contratação. 2. As oportunidades de empreendedorismo e 3. A inclusão social e a emancipação econômica dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Título 5. Dos Planos de Resíduos Sólidos. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 44. São planos de resíduos sólidos. E o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. 2. Os planos estaduais e distrital de resíduos sólidos. 3. Os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas. 4. Os planos intermunicipais de resíduos sólidos. 5. Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, e 6. Os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Parágrafo único. Os planos de resíduos sólidos com menor abrangência geográfica serão compatíveis com os planos com maior abrangência geográfica, hipótese em que apresentarão no que couber, a contribuição do recorte geográfico considerado para o plano com maior abrangência geográfica, observada a precedência estabelecida nos incisos 1 a 5 do caput. Capítulo 2. Dos planos de resíduos sólidos elaborados pelo Poder Público. Seção 1. Do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Artigo 45. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos será elaborado pela União, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, vigerá por prazo indeterminado e terá horizonte de 20 anos. Parágrafo único. O plano de que trata o caput será atualizado a cada 4 anos. Artigo 46. A elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos considerará o conteúdo mínimo estabelecido no artigo 15 da Lei nº 12.305, de 2010, e observará o seguinte procedimento: e formulação e divulgação da proposta preliminar. 2. Submissão da proposta à consulta pública pelo prazo de 60 dias, contado da data da sua divulgação. 3. Realização de uma audiência pública em cada região do país e uma audiência pública de âmbito nacional no Distrito Federal, simultaneamente ao período de consulta pública referido no inciso 2. 4. Oitiva. A. Do Ministério da Saúde. B. Do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. C. Do Ministério da Economia. D. Do Ministério de Minas e Energia. E do Ministério do Desenvolvimento Regional, e F. Do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. V. Análise das contribuições recebidas por meio da consulta e das audiências públicas e das manifestações dos órgãos a que se refere o inciso 4 pelo Ministério do Meio Ambiente. E V. Encaminhamento pelo Ministro de Estado do Meio Ambiente ao Presidente da República, da proposta de decreto que aprova o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Artigo 47. Após a publicação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Ministério do Meio Ambiente encaminhará ao Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, o relatório anual sobre a implementação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Parágrafo único. Caberá ao CONAMA monitorar a execução do Plano Nacional de Resíduos Sólidos e sugerir os aperfeiçoamentos necessários, consideradas as informações do relatório a que se refere o caput. Artigo 48. Nos termos do disposto no artigo 45, as atualizações do Plano Nacional de Resíduos Sólidos observarão o seguinte procedimento: e formulação e divulgação da proposta preliminar. 2. Submissão da proposta à consulta pública pelo prazo de 30 dias, contado da data da sua divulgação. 3. Realização de audiência pública de âmbito nacional no Distrito Federal, simultaneamente ao período de consulta pública a que se refere o inciso 2. 4. Análise das contribuições recebidas por meio da consulta e da audiência pública pelo Ministério do Meio Ambiente e 5. Aprovação em ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente. Seção 2.
dos planos estaduais e distrital e dos planos regionais de resíduos sólidos. Artigo 49. Os planos estaduais de resíduos sólidos vigerão por prazo indeterminado e terão horizonte de 20 anos. Parágrafo 1º. Os planos de que trata o caput serão atualizados ou revistos a cada 4 anos. Parágrafo 2º. Os planos estaduais e distrital de resíduos sólidos abrangerão o território do Estado ou do Distrito Federal e considerarão o conteúdo mínimo, estabelecido no artigo 17 da Lei nº 12.305, de 2010. Artigo 50. Além dos planos estaduais e distrital, os estados e o Distrito Federal poderão elaborar planos microrregionais de resíduos sólidos e planos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas. Parágrafo 1º. Na elaboração e na implementação dos planos a que se refere o caput, os estados incentivarão a participação dos municípios que integram a microrregião, a região metropolitana ou a aglomeração urbana. Parágrafo 2º. O conteúdo dos planos a que se refere o caput será estabelecido em conjunto com os municípios que integram a microrregião, a região metropolitana ou a aglomeração urbana, vedada a exclusão ou a substituição de quaisquer das prerrogativas relativas aos municípios. Seção 3. Dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Artigo 51. Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos serão elaborados nos termos do disposto no artigo 19 da Lei nº 12.305, de 2010. Parágrafo 1º. Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos serão atualizados ou revistos, prioritariamente, de forma concomitante à elaboração dos planos plurianuais municipais. Parágrafo 2º. Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos identificarão e indicarão medidas saneadoras para os passivos ambientais originados, dentre outros e áreas contaminadas, inclusive lixões e aterros controlados, e 2. Empreendimentos sujeitos à elaboração de planos de gerenciamento de resíduos sólidos, nos termos do disposto na Lei nº 12.305, de 2010. Parágrafo 3º. Os planos municipais de gestão integrada e os planos intermunicipais de resíduos sólidos deverão demonstrar o atendimento ao disposto nos artigo 29 e artigo 35 da Lei nº 11.445, de 2007, quanto à sustentabilidade econômico-financeira decorrente da prestação de serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos e aos mecanismos de cobrança dos referidos serviços. Artigo 52. Os municípios com população total inferior a 20 mil habitantes, apurada com base nos dados demográficos do censo mais recente da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, poderão adotar planos municipais simplificados de gestão integrada de resíduos sólidos. Parágrafo 1º. Ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente definirá normas e critérios para atendimento ao disposto no caput. Parágrafo 2º. Disposto neste artigo não se aplica aos municípios e integrantes de áreas de especial interesse turístico. 2. Inseridos na área de influência de empreendimentos ou de atividades com impacto ambiental significativo de âmbito regional ou nacional, ou 3. Cujo território abranja, total ou parcialmente, unidades de conservação. Artigo 53. Os municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão de resíduos sólidos ficarão dispensados da elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, desde que o Plano Intermunicipal observe o conteúdo mínimo previsto no artigo 19 da Lei nº 12.305, de 2010. Artigo 54. Os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos e os planos intermunicipais de resíduos sólidos poderão ser elaborados por meio do CNIR, a partir de informações declaradas pelos responsáveis pela sua elaboração. Seção 4. Da relação entre os planos de resíduos sólidos e dos planos de saneamento básico quanto ao componente de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos. Artigo 55. Os serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos, compostos pelas atividades a que se refere a linha C, do inciso 1 do caput do artigo 3º e o artigo 7º da Lei nº 11.445, de 2007, serão prestados em conformidade com os planos de saneamento básico previstos na referida lei e no seu regulamento.
Artigo 56. Na hipótese dos serviços de que trata o artigo 55, os planos de resíduos sólidos serão compatíveis com os planos de saneamento básico previstos na Lei nº 11.445, de 2007, e no seu regulamento. Parágrafo único. O componente de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos poderá constar dos planos de saneamento básico previstos no artigo 19 da Lei nº 11.445, de 2007, observado o conteúdo mínimo a que se refere o artigo 19 da Lei nº 12.305, de 2010, ou disposto no artigo 51 deste decreto, conforme o caso. Capítulo 3. Dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Seção 1. Das regras aplicáveis aos planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Artigo 57. Os empreendimentos sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos poderão optar pela apresentação do plano de forma coletiva e integrada, desde que 1. Estejam localizados no mesmo condomínio, município, microrregião, região metropolitana ou aglomeração urbana. 2. Exerçam atividades características do mesmo setor produtivo e 3. Possuam mecanismos formalizados de governança coletiva ou de cooperação em atividades de interesse comum. Parágrafo único. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos apresentado na forma prevista no caput conterá a indicação individualizada das atividades e dos resíduos sólidos gerados, as ações e as responsabilidades atribuídas a cada um dos geradores. Artigo 58. Os responsáveis pelo plano de gerenciamento de resíduos sólidos disponibilizarão ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do Cisnama e às demais autoridades competentes, com periodicidade anual, informações completas e atualizadas sobre a implementação e a operacionalização do plano sob sua responsabilidade, por meio eletrônico, conforme as regras estabelecidas pelo Ministério do Meio Ambiente. Parágrafo 1º. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos poderá ser gerado no CNIR a partir das informações declaradas pelos responsáveis pela sua elaboração. Parágrafo 2º. O ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente poderá definir normas e critérios para atendimento ao disposto no caput. Artigo 59. No processo de elaboração e execução do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, será assegurada a utilização dos subprodutos e resíduos de valor econômico não descartados, de origem animal ou vegetal, a que se referem a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, e a Lei nº 9.972, de 25 de maio de 2000, como insumos de cadeias produtivas. Parágrafo único. Serão assegurados o aproveitamento de biomassa na produção de energia e o refino de óleos lubrificantes usados, na forma prevista na legislação aplicável. Seção 2. Do conteúdo dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos quanto à participação das cooperativas e as outras formas de associação de catadores de materiais recicláveis. Artigo 60. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos dos empreendimentos a que se refere o artigo 20 da Lei nº 12.305, de 2010, poderá prever a participação de cooperativas ou de associações de catadores de materiais recicláveis no gerenciamento dos resíduos sólidos recicláveis ou reutilizáveis, quando e houver cooperativas ou associações de catadores com capacidade técnica e operacional para gerenciar os resíduos sólidos. 2. A contratação de cooperativas e de associações de catadores para o gerenciamento dos resíduos sólidos for economicamente viável, e 3. Não houver conflito com a segurança operacional do empreendimento. Artigo 61. Para fins do disposto no artigo 60, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos deverá especificar as atividades atribuídas às cooperativas e às associações, considerado o conteúdo mínimo de que trata o artigo 21 da Lei nº 12.305, de 2010. Artigo 62. Ato do Ministro de Estado do Meio Ambiente poderá dispor sobre a exigibilidade e o conteúdo do plano de gerenciamento de resíduos sólidos relativo à atuação de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Seção 3. Dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos relativos às microempresas e às empresas de pequeno porte.
Artigo 63. Ficam dispensadas de apresentar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos às microempresas e às empresas de pequeno porte a que se referem os incisos 1 e 2 do caput do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que gerem somente resíduos sólidos domiciliares ou, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 13 da Lei nº 12.305, de 2010, que gerem resíduos sólidos equiparados aos resíduos sólidos domiciliares pelo poder público municipal até o volume de 200 litros por empreendimento por dia. Parágrafo 1º. O volume previsto no caput também será aplicado aos municípios que não dispuserem de norma específica a equiparação de que trata o parágrafo único do artigo 13 da Lei nº 12.305, 2010. Parágrafo 2º. Os geradores de resíduos sólidos de que trata a linha D do inciso 1 do caput do artigo 13 da Lei nº 12.305, de 2010, caracterizados como não perigosos podem ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal, em decorrência de sua natureza, sua composição ou seu volume. Artigo 64. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos das microempresas e das empresas de pequeno porte, quando exigível, poderá constar do plano de gerenciamento de empresas com as quais operem de forma integrada, desde que estejam localizadas na área de abrangência da mesma autoridade de licenciamento ambiental. Parágrafo único. Os planos de gerenciamento de resíduos sólidos apresentados na forma prevista no caput conterão a indicação individualizada das atividades e dos resíduos sólidos gerado, e as ações e as responsabilidades atribuídas a cada um dos empreendimentos. Artigo 65. Os planos de gerenciamento de resíduos sólidos das microempresas e das empresas de pequeno porte poderão ser apresentados por meio de formulário eletrônico simplificado, disponível no CNIR, conforme estabelecido em ato do Ministério do Meio Ambiente. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se às microempresas e às empresas de pequeno porte não enquadradas no disposto no artigo 63. Artigo 66. O disposto nesta seção não se aplica às microempresas e às empresas de pequeno porte geradoras de resíduos perigosos. Parágrafo único. Para fins do disposto nesta seção, não são considerados geradores de resíduos perigosos aqueles que gerarem, em peso, mais de 95% de resíduos não perigosos em relação ao total dos resíduos sólidos gerados. Artigo 67. A dispensa ou a simplificação referente ao plano de gerenciamento de resíduos sólidos não exime as microempresas e as empresas de pequeno porte de realizar a destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados. Título 6. Dos resíduos perigosos. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 68. Para fins do disposto neste decreto, consideram-se geradores ou operadores de resíduos perigosos os empreendimentos ou as atividades e cujo processo produtivo gere resíduos perigosos. 2. Cuja atividade envolva o comércio de produtos que possam gerar resíduos perigosos e cujo risco seja significativo, a critério do órgão ambiental. 3. Que prestem serviços que envolvam a operação com produtos que possam gerar resíduos perigosos e cujo risco seja significativo, a critério do órgão ambiental. 4. Que prestem serviços de coleta, transporte, transbordo, armazenamento, tratamento, destinação e disposição final de resíduos ou rejeitos perigosos, ou 5. Que exerçam atividades classificadas como geradoras ou como operadoras de resíduos perigosos em normas editadas pelos órgãos do CISNAMA, do SNVS ou do SUASA. Artigo 69. As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase do seu gerenciamento, são obrigadas a elaborar plano de gerenciamento de resíduos perigosos e submetê-lo ao órgão competente do CISNAMA e, quando couber, do SNVS e do SUASA, observadas as exigências estabelecidas neste decreto ou em normas técnicas específicas. Parágrafo único. O plano de gerenciamento de resíduos perigosos poderá constar do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Artigo 70. A instalação e o funcionamento de empreendimento ou de atividade que gere ou opere com resíduos perigosos somente podem ser autorizados ou licenciados pelas autoridades competentes se o responsável comprovar, no mínimo: 1. Capacidade técnica. 2. Capacidade econômica e
3. Ter condições para prover os cuidados necessários ao gerenciamento dos referidos resíduos. Parágrafo único. Para fins de comprovação das condições estabelecidas nos incisos 1 e 2 do caput, empreendimentos ou atividades deverão 1. Dispor de meios técnicos e operacionais adequados para o atendimento da respectiva etapa do processo de gerenciamento dos resíduos sob sua responsabilidade, observados as normas e os outros critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente e 2. E na hipótese de concessão ou de renovação do licenciamento ambiental, apresentar, resguardado o sigilo das informações. A. As demonstrações financeiras do último exercício social. B. A certidão negativa de falência e C. A estimativa de custos anuais para o gerenciamento dos resíduos perigosos. Artigo 71. No licenciamento ambiental de empreendimentos ou de atividades que operem com resíduos perigosos, o órgão licenciador do CISNAMA poderá exigir a contratação de seguro de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública, observadas as regras sobre a cobertura e os limites máximos de contratação estabelecidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados. Parágrafo único. A aplicação do disposto no caput considerará o porte e as características da empresa. Artigo 72. Observada a ordem de prioridade estabelecida no artigo 9º da Lei nº 12.305, de 2010, e no artigo 30 deste decreto, os resíduos perigosos que apresentem características de inflamabilidade serão destinados à recuperação energética. 1. Obrigatoriamente, quando houver instalações devidamente licenciadas para recuperação energética até 150 km de distância da fonte de geração dos resíduos e 2. Preferencialmente em condição distinta da estabelecida no inciso 1. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, consideram-se resíduos perigosos com características de inflamabilidade, entre outros. 1. Boas oleosas. 2. Borras de processos petroquímicos. 3. Borras de fundo de tanques de combustíveis e de produtos inflamáveis. 4. Elementos filtrantes de filtros de combustíveis e de lubrificantes. 5. Solventes e borras de solventes. 6. Borras de tintas à base de solventes. 7. Ceras que contenham solventes. 8. Panos, estopas, serragem, equipamentos de proteção individual, elementos filtrantes e absorventes contaminados com óleos lubrificantes, solventes ou combustíveis, tais como álcool, gasolina e óleo diesel. 9. Lodo de caixa separadora de óleo com mais de 5% de hidrocarbonetos derivados de petróleo e 10. Solo contaminado com combustíveis ou com um dos componentes a que se referem os incisos 1 a 9. Parágrafo 2º. Disposto no caput não se aplica às hipóteses em que o transporte para as instalações de recuperação energética seja considerado inviável pelo órgão ambiental competente. Artigo 73. O disposto no artigo 72 não se aplica ao óleo lubrificante usado ou contaminado que será destinado à reciclagem por meio do processo de re-refino, de acordo com as metas estabelecidas em ato do Poder Executivo. Parágrafo 1º. A reciclagem a que se refere o caput poderá ser realizada, a critério do órgão ambiental competente, por meio de outro processo tecnológico com eficácia ambiental comprovada equivalente ou superior ao re-refino. Parágrafo 2º. O processamento do óleo lubrificante usado ou contaminado será admitido para a fabricação de produtos a serem consumidos exclusivamente pelos geradores industriais. Parágrafo 3º. Na hipótese de comprovação da inviabilidade das destinações previstas no caput e no parágrafo 1º, junto ao órgão ambiental competente, qualquer outra utilização do óleo lubrificante usado ou contaminado dependerá de licenciamento ambiental. Parágrafo 4º. Os processos utilizados para a reciclagem do óleo lubrificante deverão estar licenciados pelo órgão ambiental competente. Capítulo 2. Do Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. Artigo 74. As pessoas jurídicas que operam com resíduos perigosos, em qualquer fase de seu gerenciamento, deverão se cadastrar no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. Parágrafo único. As pessoas jurídicas de que trata o caput indicarão o responsável técnico pelo gerenciamento dos resíduos perigosos,
que deverá estar habilitado e cujos dados serão mantidos atualizados no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos. Artigo 75. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, será responsável por coordenar o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, que será implantado de forma conjunta pelos órgãos federais, estaduais, distritais e municipais competentes. Parágrafo 1º. O IBAMA adotará medidas com vistas a assegurar a disponibilidade e a publicidade do cadastro a que se refere o caput aos órgãos e às entidades interessados. Parágrafo 2º. O IBAMA promoverá a integração do Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos com o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e com o CNIR. Artigo 76. Entre outras fontes, o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos será constituído com as informações 1. Dos planos de gerenciamento de resíduos perigosos. 2. Do relatório específico anual do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e 3. Sobre a quantidade, a natureza e a destinação temporária ou final dos resíduos sob responsabilidade da pessoa jurídica. Título 7. Do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos. Artigo 77. O Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, SINIR, instituído sob a coordenação e a articulação do Ministério do Meio Ambiente, tem como objetivos 1. Coletar e sistematizar os dados relativos à prestação dos serviços públicos e privados de gestão e de gerenciamento de resíduos sólidos, inclusive dos sistemas de logística reversa implementados. 2. Promover o ordenamento adequado para a geração, o armazenamento, a sistematização, o compartilhamento, o acesso e a disseminação dos dados e das informações de que trata o inciso 1. 3. Classificar os dados e as informações, de acordo com sua importância e sua confidencialidade, em conformidade com o disposto na legislação. 4. Disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes, com vistas à caracterização da demanda e da oferta de serviços de gestão e de gerenciamento de resíduos sólidos. 5. Permitir e facilitar o monitoramento, a fiscalização e a avaliação da eficiência da gestão e do gerenciamento de resíduos sólidos nos diversos níveis, inclusive nos sistemas de logística reversa implementados. 6. Possibilitar a avaliação dos resultados e o acompanhamento das metas dos planos e das ações de gestão e de gerenciamento de resíduos sólidos nos diversos níveis, inclusive dos sistemas de logística reversa implantados. 7. Informar a sociedade sobre as atividades realizadas no âmbito da implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 8. Disponibilizar periodicamente à sociedade o diagnóstico da situação dos resíduos sólidos no país, por meio do Inventário Nacional de Resíduos Sólidos, e 9. Agregar as informações sobre a esfera de competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios sobre a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos. Artigo 78. O SINIR conterá informações publicamente disponibilizadas em outras bases de dados oficiais que possam contribuir para a melhoria da gestão e do gerenciamento ambientalmente adequado de resíduos sólidos. Artigo 79. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios disponibilizarão anualmente ao SINIR as informações necessárias sobre os resíduos sólidos em seu âmbito de competência. Artigo 80. Os planos de gestão de resíduos sólidos de que trata o artigo 44 serão disponibilizados pelos seus responsáveis no SINIR e ficarão disponíveis para acesso público. Artigo 81. Os dados, as informações, os relatórios, os estudos, os inventários e os instrumentos equivalentes referentes à regulação ou à fiscalização dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos e aos direitos e aos deveres dos usuários e dos operadores serão disponibilizados pelo SINIR em sítio eletrônico oficial. Parágrafo 1º. A publicidade das informações divulgadas por meio do SINIR observará o sigilo comercial, industrial, financeiro ou de qualquer outro tipo previsto na legislação. Parágrafo 2º. As pessoas físicas e jurídicas que fornecerem informações de caráter sigiloso aos órgãos e às entidades da administração pública deverão indicar essa circunstância, de forma expressa e fundamentada, a fim de que seja resguardado o sigilo a que se refere o parágrafo 1º. Título 8.
da educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos. Artigo 82. A educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos é parte integrante da Política Nacional de Resíduos Sólidos e tem como objetivo o aprimoramento do conhecimento, dos valores, dos comportamentos e do estilo de vida relacionados com a gestão e com o gerenciamento ambientalmente adequado de resíduos sólidos. Parágrafo 1º. A educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos observará: 1. As diretrizes gerais estabelecidas na Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, e no Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002 e 2. As regras específicas estabelecidas na Lei nº 12.305, de 2010, e neste Decreto. Parágrafo 2º. O poder público adotará as seguintes medidas, entre outras, com vistas ao cumprimento do objetivo de que trata o caput. 1. Incentivar atividades de caráter educativo e pedagógico, em colaboração com entidades do setor empresarial e da sociedade civil. 2. Promover a articulação da educação ambiental na gestão de resíduos sólidos com a Política Nacional de Educação Ambiental, instituída pela Lei nº 9.795, de 1999. 3. Realizar ações educativas destinadas aos fabricantes, aos importadores, aos comerciantes e aos distribuidores, com enfoque diferenciado para os agentes envolvidos direta e indiretamente com os sistemas de coleta seletiva e de logística reversa. 4. Desenvolver ações educativas destinadas à conscientização dos consumidores quanto ao consumo sustentável e às suas responsabilidades, no âmbito da responsabilidade compartilhada de que trata a Lei nº 12.305, de 2010. 5. Promover a capacitação dos gestores públicos para que atuem como multiplicadores nos diversos aspectos da gestão integrada de resíduos sólidos e 6. Divulgar os conceitos relacionados com A coleta seletiva. B. A logística reversa. C. O consumo consciente e D. A minimização da geração de resíduos sólidos. Parágrafo 3º. As ações de educação ambiental estabelecidas neste artigo não excluem as responsabilidades dos fornecedores quanto ao dever de informar o consumidor sobre o cumprimento dos sistemas de logística reversa e coleta seletiva instituídos. Título 9. Das condições de acesso a recursos. Artigo 83. A elaboração dos planos de resíduos sólidos de que tratam o artigo 44 deste decreto e os artigo 16 e artigo 18 da Lei nº 12.305, de 2010, é condição para que os Estados, o Distrito Federal e os municípios tenham acesso a recursos da União ou por ela controlados destinados 1. Aos empreendimentos e aos serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos, ou 2. À limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se ao recebimento de benefícios por incentivos ou por financiamentos de entidades federais de crédito ou de fomento. Parágrafo 2º. O acesso aos recursos de que trata o caput fica condicionado à comprovação da regularidade fiscal perante a União. Parágrafo 3º. Quando destinados à gestão de resíduos sólidos urbanos, a alocação de recursos públicos federais e os financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União serão feitos nos termos do disposto na Lei nº 11.445, de 2007, na Lei nº 14.026, de 2020 e nos seus regulamentos. Artigo 84. A disponibilização de informações atualizadas no CNIR é condição para que os Estados, o Distrito Federal e os municípios tenham acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos, equipamentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos. Parágrafo único. A situação de irregularidade em relação ao disposto no caput poderá ser verificada a partir de relatório gerado automaticamente pelo CNIR e considerará conformidade dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao ciclo de declaração mais recente, observados os prazos estabelecidos em ato do Ministério do Meio Ambiente. Título 10. Dos instrumentos econômicos. Artigo 85.
As iniciativas a que se refere o artigo 42 da Lei nº 12.305, de 2010, serão fomentadas por meio das seguintes medidas. 1. Incentivos fiscais, financeiros e creditícios. 2. Cessão de terrenos públicos. 3. Destinação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal às associações e às cooperativas dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, nos termos do disposto nos artigo 40 a artigo 42. 4. Subvenções econômicas. 5. Estabelecimento de critérios, metas e outros dispositivos complementares de sustentabilidade ambiental para as aquisições e contratações públicas. 6. Pagamento por serviços ambientais, na forma prevista na legislação e 7. Apoio à elaboração de projetos no âmbito de mecanismos decorrentes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, promulgada pelo Decreto nº 2652, de 1º de julho de 1998. Parágrafo único. O poder público poderá estabelecer outras medidas indutoras além daquelas previstas no caput. Artigo 86. As instituições financeiras federais poderão criar linhas especiais de financiamento para aquisição de máquinas e equipamentos utilizados na gestão de resíduos sólidos, realizada por cooperativas ou por outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 2. Atividades relacionadas à gestão e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídas a triagem mecanizada. B. Reutilização. C. Reciclagem. D. Compostagem. E recuperação e aproveitamento energético. F. Tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos e G. Atividades de inovação e desenvolvimento. 3. Projetos de investimentos em gestão e gerenciamento de resíduos sólidos e 4. Recuperação de áreas contaminadas por atividades relacionadas à disposição inadequada de resíduos sólidos. Título 11. Disposições transitórias. Artigo 87. Na hipótese de haver, na data de publicação deste decreto, sistema de logística reversa com o procedimento a que se refere o artigo 24 em andamento, o prazo de que trata o parágrafo 1º do referido artigo será de 30 dias, contado da data de publicação deste decreto. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 24. Título 12. Disposições finais. Artigo 88. Para fins do disposto no inciso 1 do caput do artigo 47 da Lei nº 12.305, de 2010, o deslocamento de material do leito de corpos d'água por meio de dragagem. 1. Não será considerado lançamento e 2. Será objeto de licenciamento ou de autorização do órgão ambiental competente. Artigo 89. Na hipótese de decretação de emergência sanitária, a queima de resíduos poderá ser realizada a céu aberto. Parágrafo único. A queima de resíduos de que trata o caput deverá ser autorizada e acompanhada pelos órgãos competentes do CISNAMA, do SNVS e, quando couber, do SUASA. Artigo 90. O Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 62. 9. Lançar resíduos sólidos ou rejeitos em praias, no mar ou em quaisquer recursos hídricos. 10. Lançar resíduos sólidos ou rejeitos in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração, ou depositá-los em unidades inadequadas, não licenciadas para a atividade. 11. Queimar resíduos sólidos ou rejeitos a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para a atividade. 12. Descumprir obrigação prevista no Sistema de Logística Reversa implementado nos termos do disposto na Lei nº 12.305, de 2010, em conformidade com as responsabilidades específicas estabelecidas para o referido sistema. 13. Deixar de segregar resíduos sólidos na forma estabelecida para a coleta seletiva, quando a referida coleta for instituída pelo titular do Serviço Público de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos.
14. Destinar resíduos sólidos urbanos à recuperação energética em desconformidade com o disposto no parágrafo 1º do artigo 9º da Lei nº 12.305, de 2010, e no seu regulamento. 15. Deixar de atualizar e disponibilizar ao órgão municipal competente e a outras autoridades informações completas sobre a execução das ações do sistema de logística reversa sobre sua responsabilidade. 16. Deixar de atualizar e disponibilizar ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do Cisnama e a outras autoridades informações completas sobre a implementação e a operacionalização do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos sob a sua responsabilidade e 17. Deixar de cumprir as regras sobre registro, gerenciamento e informação de que trata o parágrafo 2º do artigo 39 da Lei nº 12.305, de 2010. Parágrafo 1º. As multas de que tratam os incisos 1-X do caput serão aplicadas após laudo de constatação. Parágrafo 2º. Os consumidores que descumprirem as obrigações previstas nos sistemas de logística reversa e de coleta seletiva ficarão sujeitos à penalidade de advertência. Parágrafo 3º. Na hipótese de reincidência no cometimento da infração prevista no parágrafo 2º, poderá ser aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 50 a R$ 500. Parágrafo 4º. A multa a que se refere o parágrafo 3º poderá ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. Parágrafo 5º. Não estão compreendidas na infração de que trata o inciso 9 do caput as atividades de deslocamento de material do leito de corpos d'água por meio de dragagem, devidamente licenciado ou aprovado. Parágrafo 6º. As bacias de decantação de resíduos ou rejeitos industriais ou de mineração, devidamente licenciadas pelo órgão competente do Cisnama, não serão consideradas corpos hídricos para fins do disposto no inciso 9 do caput. Norma regulamentadora. Artigo 71. A. Importar resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como resíduos sólidos cujas características causem danos ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento, reforma, reuso, reutilização ou recuperação. Multa de R$ 500 a R$ 10 milhões. Norma regulamentadora. Artigo 91. Ficam revogados. 1. O Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006. 2. O Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010. 3. O Decreto nº 9.177, de 23 de outubro de 2017 e 4. O inciso 4 do caput do artigo 5º do Decreto nº 10.240, de 12 de fevereiro de 2020. Artigo 92. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 12 de janeiro de 2022, do 101º da Independência e 134º da República. Jair Messias Bolsonaro. Joaquim Álvaro Pereira Leite. Este texto não substitui o publicado no DOU de 12 de janeiro de 2022, edição extra.